Fala, meu povo da opinião esportiva! Quinta-feira é dia de TBT, é dia de relembrar alguma coisa que aconteceu no passado dos esportes, contar uma boa história, listar campeões, que é o que a gente vai fazer hoje, que é listar campeões. O Super Bowl está definido o confronto. São Francisco 49ers contra o Kansas City Chiefs, reedição do Super Bowl que aconteceu lá em fevereiro de 2020. E para não ficar um vídeo muito rapidamente datado, né, sem faltando conteúdo, eu decidi fazer os campeões do Super Bowl posterior ao título, em vez de ser anterior, né? Porque aí eu faço o campeão do Super Bowl essa semana, ok, beleza, acontece a final lá em Las Vegas e já ficou desatualizado. Então eu vou fazer na semana do título, né? Como eu venho fazendo há um bom tempo. Então, o que vai ser hoje, agora, né? A gente vai fazer os títulos de São Francisco e de Kansas City nos esportes em geral. Para isso eu peguei as 5 principais ligas dos Estados Unidos, que são a NFL, com o seu famoso Super Bowl, que é o futebol americano. Temos a NBA de basquete, a MLB de beisebol, a NHL de hóquei no gelo e a MLS de futebol de associação. Ou só futebol, é o que eles chamam de soccer. É o nosso futebol aqui no Brasil. Né? Então eu peguei essas 5 ligas, peguei todos os campeões, vi quando São Francisco e Kansas foram campeões e resolvi trazer aqui para vocês. De antemão, já vou avisando, não tem times atuais, nem em Kansas, nem em São Francisco, na NHL, e, portanto, eles nunca foram campeões. Já as outras ligas, NFL e MLB, são as duas ligas que têm as duas cidades sendo campeãs. Não temos time de São Francisco na MLS, porém, temos de Kansas, que foi campeão, a gente vai trazer aqui, e não temos times de Kansas na NBA, mas temos um time que fica em São Francisco e ele também já foi campeão. Então, estou deixando aqui bem claro. Vamos para o vídeo agora. Começando com o futebol americano, lá em 1970, com Lynn Dawson sendo o melhor jogador do time, o Kansas City Chiefs se tornou pela primeira vez em sua história campeão do Super Bowl. Já o San Francisco 49ers, liderados por Joey Montana, foi campeão em 1982. E só para a termos de curiosidade, antes do Tom Brady aparecer, era quase como uma unanimidade que o Joe Montana era o melhor jogador de futebol americano da história. Hoje dizem que é o Tom Brady, né? Então só para ter uma noção de quão grande é esse jogador. Em 1985, o Joe Montana liderou novamente os 49ers ao título do Super Bowl. Né? Note que os dois finalistas, temos no vídeo, os Chiefs e os 49ers, foram os primeiros campeões, né, em suas cidades. Já em 1985, o Kansas City Royals, liderados, né, pelo Brad Saberhagen, eu espero que está falando certo, ganharam pela primeira vez a World Series na MLB, sendo campeões de beisebol. Já em 1989, dessa vez com Jerry Rice sendo o melhor jogador, o San Francisco 49ers foi tricampeão do Super Bowl. No ano seguinte, liderados por Joe Montana, que era o quarterback também em 89, mas não foi o melhor jogador, os 49ers levaram o seu 4º título da liga. E em 95, tendo Steve Young como principal jogador, os 49ers levaram pela 5ª vez o Super Bowl, e essa foi a última vez que o 49ers foi campeão, né? Ele é pentacampeão, e o último título veio lá em 1995. Na época, isso fez com que eles fossem o maior campeão da história do Super Bowl. Atualmente é o Pittsburgh Steelers e o New England Patriots com 6 títulos. Tom Brady tem 7.
a título de curiosidade. Em 2000, o Kansas foi campeão da MLS, tendo como melhor jogador o goleiro daquele time, que era o Tony Meiola. Inclusive foi campeão da Copa de Ouro da CONCACAF, que é o equivalente à Eurocopa e Copa América, lá nos anos 90 pela seleção americana. Em 2010 foi a vez do São Francisco Giants se tornar ex-campeão da MLB, liderados por Edgar Renteria. E aqui vai um adendo, né? É a primeira vez que você está citando o Giants neste vídeo. Como é que eles são ex-campeões em 2010? Isso porque os 5 primeiros títulos do Giants foi em Nova York, New York Giants, que hoje é o time da NFL, mas por um tempo, um período, foram os 2 times da cidade se chamando New York Giants. Era algo comum nos Estados Unidos, o time de beisebol e de futebol americano terem o mesmo nome, né? Só fazendo esse adendo aqui. Então, o 6º título da história da franquia dos Giants, mas o primeiro deles em São Francisco. Em 2013, Aurélien Collin, da França, liderou o Sporting Kansas City ao bicampeonato da MLS. Em 2012, né, os Giants foram heptacampeões, mas o 2º título em São Francisco, tendo como melhor jogador Pablo Sandoval. Em 2014, Madison Bumgarner foi quem liderou os Giants ao 8º título da sua história, o 3º na Califórnia. O Kansas City Royals foi bicampeão no ano seguinte, 2015, com Salvador Pérez sendo o melhor jogador daquele time. Em 2020, o Kansas City Chiefs voltou a ganhar o Super Bowl pela 2ª vez em sua história, tendo Patrick Mahomes como quarterback e MVP daquela final. Em 2022, o Golden State Warriors foi heptacampeão da NBA, mas o primeiro em São Francisco. Isso porque o time ganhou seus 2 primeiros títulos da NBA enquanto estavam na Filadélfia. Depois ganharam mais 4 títulos em Oakland, mas antes deles ir para a Filadélfia, eles foram para São Francisco. Ficaram os anos 60 em São Francisco. Curiosamente, a única década que eles não foram campeões, eles são campeões nos anos 40 e nos anos 50 na Filadélfia, não ganham nos anos 60, e nos anos 70, quando eles se mudam para Oakland, que é a cidade vizinha, a ponte, que você está vendo, é a ponte que liga a ponte da Baía de São Francisco, que liga São Francisco a Oakland, né? Mas 4 títulos são lá, do outro lado da Baía. Tanto que em algumas... então por que não considera como São Francisco? É porque é outra cidade? Também porque é outra cidade, mas também nem tanto porque, por exemplo, o New York Jets fica em New Jersey e ninguém chama o time de New Jersey. Mas porque Oakland, em alguns esportes, também vem como outra cidade. Por exemplo, no beisebol, que a gente tem o San Francisco Giants e o Oakland A's. Ou quando a gente tinha o San Francisco 49ers e o Oakland Raiders. Né? Eram cidades diferentes. Curiosamente, Oakland começou a década passada com 3 times. Vai terminar essa década agora, que tudo indica, com 0. Isso porque os Warriors foram para São Francisco, e os Riders já foram para Las Vegas, e os Athletics, que é o time de beisebol do Moneyball, que eu pretendo gravar um vídeo falando sobre aquele filme, contar a história de uma temporada do Oakland A's, também está indo para Vegas. Mas 2022 é o único título que os Warriors têm e o único título da cidade de São Francisco na NBA, certo? Fica bem claro. Liderados por Stephen Curry, que é o seu único MVP de finais. Né? Quando eles estavam em Oakland, eles ganharam 3 títulos nessa geração, o outro foi lá nos anos 70, mas foi o Godala e o Kevin Durant. Então o único do Curry é em São Francisco. Em 2023, o Patrick Mahomes ganhou o Super Bowl e, de novo, como MVP das finais. Total, São Francisco tem 9 títulos, sendo 3 com os Giants, 1 com os Warriors e 5 com os 49ers, que é o time que está na final, pode se tornar ex-campeão e trazer o 10º título para a cidade de São Francisco. Já a cidade de Kansas tem 7 títulos, 2 com os Royals, 2 com o Sporting Kansas
e 3 com os Chiefs. Caso os Chiefs ganhem o 4º título e o 8º para a cidade de Kansas. Então, é esse o vídeo, né? Pretendo trazer no final de semana para vocês um guia da Libertadores e segunda-feira o resumo semanal. O vídeo da semana que vem, de quinta-feira, ainda não está decidido, mas na outra semana são os campeões do Super Bowl, que aí a gente já tem decidido quem venceu, os 49ers ou o Kansas City Chiefs. Siga a gente em todas as redes sociais. O vídeo que eu gravei falando sobre as finais de conferência é exclusivo do TikTok. Então assistam lá, siga a gente lá no TikTok. Que lá eu falei a minha opinião sobre a vitória dos San Francisco 49ers e a vitória do Kansas City Chiefs. Deixa o like, curta, comenta, compartilha. Esse vídeo envolve praticamente todos os esportes americanos. Eu vou deixar para vocês aqui, como eu falei bastante do Super Bowl e tudo mais, vou deixar aqui um dos vídeos que mais tem views aqui no canal, que é todos os campeões da NBA, que eu acabei gravando antes do título do Denver Nuggets. Eu gravei na semana da final, e aí acabou ficando desatualizado. Então por isso que eu não estou cometendo esse erro de novo agora. Mas assista, tá? Já com esse pensamento que tá faltando do Denver Nuggets, assista que tá muito bom, tem todos os títulos ali. E aqui vai aparecer a playlist dos campeões, que é para onde esse vídeo vai agora. É uma playlist que tem vários vídeos, tem todos os campeões da Libertadores, todos os campeões da NBA, todos os campeões do basquete brasileiro. Tem 2 vezes todos os campeões da Fórmula 1, porque ficou desatualizado. Tinha um título do Max Verstappen, agora o Max Verstappen tem 3, então eu refiz o vídeo. Recomendo assistir o que está atualizado, obviamente, mas vai estar os 2 na playlist, porque a premissa é um pouco diferente. Vocês vão entender se quiserem assistir os 2 partindo da premissa que está faltando 2 títulos do Max. Mas um está em ordem cronológica e o outro está em ordem de circuitos, só para entender. Então é isso. A gente falou bastante de esporte americano, então eu vou deixar o tio Sam pedindo para você se inscrever aqui no canal. Se você já é inscrito e apertar no botão, você se inscreve. Então, fique de olho se você já é inscrito. Se não for, acompanhe a gente aqui, todas as redes sociais. A gente fala muito de esportes. A gente fala principalmente aqui de futebol e Fórmula 1, mas a gente fala de basquete, futebol americano. Lá uma vez ou outra a gente já falou de beisebol, de tênis, de surf. A gente fala de outros esportes também. O foco maior, futebol, Fórmula 1 tem quase toda semana. É o tempo que tem mais. Basquete, toda semana, basquete, vôlei. Futebol americano a gente tem toda semana um resumo semanal e esporadicamente uns vídeos extras como esse. Então é isso. Vejo vocês na próxima e falou!